Olá, amigo internauta, que sempre nos acompanha no Diário do Grande ABC e na nossa DG ABC TV. Nós estamos com uma série de sabatinas, de entrevistas com os candidatos a prefeito do Grande ABC, das 7 cidades, chamando os candidatos cujos partidos têm representatividade no Congresso Nacional, com mais de 9 parlamentares, como manda a lei eleitoral. Mas nós estamos abrindo um espaço para os demais candidatos para darem as suas propostas, contribuindo com a democracia, contribuindo com o debate, contribuindo com o processo eleitoral. E nesse novo formato, nós recebemos aqui hoje, iniciando esse novo formato, o candidato do PSOL de Santo André, professor Ricardo Alvarez, a quem nós agradecemos aí o nosso convite. E já começamos com a primeira pergunta: por que é que o senhor quer ser o prefeito de Santo André? Tudo bem, candidato? Tudo bem, quero agradecer o convite para participar do debate. Foi um pleito nosso, fui atendido e fico contente com isso. Em relação à pergunta, na verdade isso não é um projeto pessoal, né, meu, mas é um projeto partidário. O PSOL tem procurado lançar candidatos em todos os municípios em que isso é possível, e a nossa candidatura tenta colocar uma cunha no debate da eleição municipal, tentando trazer uma candidatura que não tem vínculo com o grande capital, uma candidatura que corre na defesa de um projeto de inversão de prioridades, de inversão do poder público na ação social, né, buscar focar na ação social e de buscar implantar uma nova forma de gestão na cidade, apoiada na participação popular, fundamentalmente, e sem essa coisa de achar que prefeito é o salvador da pátria, o prefeito vai resolver todos os problemas. Não acredite nisso, isso não é verdade. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Santo André tem um orçamento apertado, então não tem salvador da pátria. Tudo vai ser possível se a gente combinar a participação da população junto com o programa que for vitorioso, né? E esperamos que seja o nosso. Nós temos visto aí uma nova lei eleitoral que proíbe as doações de empresas para as campanhas. As doações são feitas por pessoas físicas. Isso tem equilibrado mais a disputa? O que o senhor tem sentido aí durante a campanha? Olha, o PSOL, antes dessa decisão, ele já não recorria a esse tipo de recurso para a campanha. Então isso torna a disputa muito desigual, né? O financiamento privado, empresarial, ele torna a disputa muito desigual. Nós pagamos um preço por isso, mas felizmente a mudança aconteceu e agora a contribuição é só via pessoa física, né? Ela ainda é uma disputa desigual, evidentemente, mas nós saudamos essa iniciativa, né? Isso já devia existir há muito tempo. Nós teríamos evitado muitos problemas, né, na vida política do país se isso tivesse acontecido. A gente vive uma crise financeira, candidato. Como é que o senhor espera encontrar financeiramente a prefeitura para poder dar vazão aos projetos que o senhor tem? Olha, todos os indícios mostram que a situação financeira da Prefeitura Municipal de Santo André não é dos mais agradáveis, no sentido de você ter um orçamento na mão para poder fazer investimentos, para poder investir no social, para poder promover o crescimento econômico do município. Isso é um desafio para qualquer candidato. Qualquer candidato, como eu falei, não tem salvador da pátria. Qualquer candidato que assumir a Prefeitura Municipal de Santo André vai assumir uma prefeitura que tem uma restrição orçamentária muito significativa. Agora, é bom dizer o seguinte: em qualquer administração, nós vamos ter que trabalhar com algumas possibilidades, em qualquer cenário. A primeira é a busca de recursos fora de Santo André, no nível estadual, no nível federal, até no nível internacional. Segundo, promover ajustes internos, né? Nós temos uma proposta no nosso programa de governo de transformar as 20 secretarias atuais em 6 secretarias e os 532 cargos comissionados em 80 cargos comissionados. Isso vai significar uma economia de aproximadamente 23 milhões na nossa conta, 23 milhões, e isso não é porque nós defendemos Estado mínimo, é porque nós entendemos que tem um abuso hoje de uma relação promíscua. Fui vereador aqui em Santo André, eu sei como isso funciona. Tem uma relação promíscua que foi rejeitada nas ruas. A sociedade tem rejeitado essa coisa de trocar cargo em comissão por apoio no legislativo. Nós não vamos trabalhar dessa linha, vamos trabalhar numa outra linha. Então nós vamos fazer o nosso papel, mas não é porque nós apoiamos Estado mínimo, não. É porque nós entendemos que uma boa gestão passa necessariamente
por uma valorização do servidor público, mas principalmente do serviço público. Nós queremos que ele seja o nosso parceiro. O PSOL é oposição ao governo estadual e o PSOL foi contra o impeachment da Dilma e o consequente governo Temer. Como é que vai ser essa relação de busca de recursos com essas esferas, se o PSOL apertou um pouco aí a corda para esses dois governos? Eu acho que faz parte do jogo, né? Uma coisa é a linha política do partido. Nós somos oposição sistemática ao governo Alckmin. O governo Alckmin, infelizmente, destruiu não só o Alckmin, mas os últimos 20 anos de Tucanato, São Paulo, e os governos que antecederam, né? Eles destruíram a escola pública, destruíram a segurança pública. Estamos vendo uma crise hídrica significativa no estado de São Paulo, então motivos não faltam. A polícia é uma polícia que, infelizmente, bate em manifestantes, no Fora Temer, né? Então, nós lamentamos esse tipo de postura e somos oposição ao governo Alckmin. O pessoal também teve uma postura muito crítica em relação ao governo Dilma. Os principais projetos que a Dilma mandou para a Câmara, o pessoal votou contrariamente, né? Então, nós somos oposição ao governo Dilma, ao governo Temer e ao governo Alckmin. Isso é uma posição política do partido. Como gestor, nós vamos bater sim na porta do governo estadual, na porta do governo federal e vamos trabalhar a busca de recursos para financiar projetos da cidade. Existem vários projetos, programas que o governo federal e o governo estadual têm, nas mais variadas áreas, e o município de Santo André tem que cobrar o seu quinhão. O senhor falou já de enxugamento da máquina, mas qual a principal falha, o principal defeito da cidade hoje e como atacar esse problema? Qual que é a área com mais problemas na cidade? Eu diria que o que aparece com muito peso, né, com muita significância por parte do eleitorado é a questão da saúde. A questão da saúde tem sido objeto de críticas muito contundentes, né? Então, o nosso programa passa pela valorização do SUS, evidentemente, passa pela ampliação significativa do programa de saúde da família, porque no nosso programa não é apenas valorizar o programa de saúde da família, mas nós partimos de um princípio no programa, que é um programa que vai investir na qualidade ao invés da quantidade e vai investir na prevenção ao invés do curativo. E quando eu falo prevenção, nós estamos trazendo um conceito que os países nórdicos usam, que eles chamam lá de estado antecipador. Então, queremos fazer um trabalho de um levantamento, um banco de dados muito grande no município para tentar agir antes que o problema aconteça. Isso normalmente é muito mais barato para o Estado. Na saúde, o programa de saúde da família, a valorização dele passa pelo estado antecipador. Então, vamos trabalhar com a prevenção antes da cura. Então, é parte do programa e no nosso programa, a única grande obra de maior vulto, o nosso programa não tem grandes obras de vulto. Ao contrário, como eu falei, investimento de qualidade, merenda melhor, serviço público valorizado e daí por diante, é a construção de um hospital de atendimento emergencial no 2º subdistrito, que é uma grande demanda hoje na cidade. De resto, precisamos qualificar o servidor e criar condições de trabalho para o melhor atendimento na rede pública. Na área de educação, a gente viu aí alguma dificuldade de entrega de merenda, entrega de uniforme escolar. Dá para garantir isso se o senhor for eleito e como é que vai ser o projeto de educação do PSOL? Não, dá para garantir, sem dúvida que dá. Primeiro, foi bom você ter perguntado isso. A grande demanda hoje, nós temos problemas na área de educação, evidentemente, mas a grande demanda são 20 mil vagas em creche. Esse é um problema que tem que ser sanado. Falar que em 4 anos nós vamos dar conta de abrir as 20 mil vagas seria um risco muito grande, mas esse número tem que ser reduzido significativamente, essa questão da creche. Em segundo lugar, nós tropeçamos, a gestão Grana acabou tropeçando em questões banais, né? Merenda e uniforme, por exemplo. No caso da merenda e do uniforme, esse tipo de problema é um problema da ordem administrativa. Não sei onde que acabou acontecendo problema que esse tipo de situação acabou acontecendo, né? Mas isso, eu diria, um problema até menor, né? Porque você tem a verba dotada, aplicar, né? Tem uma outra questão que nós estamos dando muita atenção no nosso programa de governar de educação, que é a crise que a Fundação Santo André está vivendo, né? Nós temos que abrir uma discussão muito séria com a comunidade, Santo André como um todo, porque a Fundação tem uma importância muito grande para Santo André e para ABC, mas com a comunidade da própria Fundação Santo André e buscar alternativas, né?
essa coisa de ir atrás de verbas estaduais, federais, é possível. Cito aqui para os internautas que acompanham a TV, a DGABC TV, que é uma grande injustiça que se comete no Brasil hoje, que é o fato de que tem muita universidade privada. Hoje vive de verbas do ProUni, e a Fundação Santo André não pode ter verba do ProUni porque a lei não permite. Então nós temos que mudar a lei federal para que as fundações possam ter acesso. Se a Fundação Santo André tivesse acesso às verbas do ProUni, muito provavelmente o tamanho da crise seria muito menor no caso da Fundação. Então é uma luta que nós queremos fazer, ampliar parcerias com a Fundação, talvez passar o Sabina para a administração da Fundação Santo André, né, uma possibilidade, Casa da Palavra, Casa do Olhar, e fazer ações conjugadas de educação e cultura, né? Então, essa coisa da Fundação Santo André passa também estamos olhando com carinho, né, no nosso programa de governo. A gente vive uma polêmica na cidade, candidato, com relação às ciclofaixas de lazer aos fins de semana, pelo custo elevado, e pelas ciclovias, que a estrutura dela é criticada pela população. O senhor vai dar continuidade a isso, e de que forma e como que o senhor vê esses projetos hoje? Bom, em primeiro lugar, o pessoal é favorável às formas alternativas de transporte, defendemos as bicicletas, as ciclofaixas, né? O pecado que eu diria que foi cometido é essa coisa de que porque São Paulo fez, parece que as outras administrações têm que fazer também, porque vira a marca da gestão. Então foi feito sem plano, né? Inclusive, é bom citar, tem uma lei federal que obriga que os municípios apresentassem até dezembro de 2015 um plano municipal de mobilidade. Santo André não apresentou, e na medida que você não apresenta, você não pode recorrer a verbas de fundos voltados para o transporte. No nosso plano de governo, a ciclovia ela está presente, porém nós queremos fazer uma discussão intermodal. É a ciclovia, é o ônibus, é o táxi, tem a polêmica do táxi e do Uber, né, hoje. É o transporte ativo, é o transporte passivo. Então nós temos que fazer um grande pacote, pensar a mobilidade não como algo pontual. Nós temos que pensar a mobilidade como uma coisa global para a cidade. Inclusive a questão da mobilidade é um assunto que transcende as fronteiras do município, é um assunto que tem que ser tratado regionalmente. Então integração, trólebus, trem e outros modais tem que ser tratado em conjunto, né? É um assunto para o consórcio de prefeitos. Desenvolvimento econômico. Qual que é o plano do PSOL para atrair empresas e para elevar essa receita? Olha, em geral, quando aparece a discussão de programa econômico, a primeira questão que vem à cabeça, eu já vi isso em outros debates, candidatos, é reduzir impostos, né? Incentivo fiscal ou subsídios ou coisa que o valha, né? Eu diria que isso tem, na nossa avaliação, essa coisa da guerra fiscal, ela trouxe um prejuízo para o Estado brasileiro muito significativo, com efeitos, na maior parte das vezes, não positivos para a população. Explico por quê. Porque uma coisa é a chegada da empresa, a outra coisa que eu acho que o gestor tem que ter a preocupação é saber se essa empresa, por exemplo, vai gerar emprego. É saber se essa empresa vai gerar renda no município. É saber se essa empresa, por exemplo, não vai ter algum impacto ambiental. Então, para nós, a questão do desenvolvimento econômico passa fundamentalmente pelo incentivo do pequeno e do médio empresário em Santo André. Nós temos, eu estava fazendo agora há pouco, inclusive, estávamos discutindo com comerciantes o estímulo do comércio de bairro, comércio de rua, né? Santo André viveu 20 anos, uma explosão de shopping centers e hipermercados, e ele tem um prejuízo muito grande para esse comerciante de rua, porque é uma concorrência desleal com ele. Então, o empresário, esse pequeno microempresário que tem o comércio aqui em Santo André, ele gera mais emprego no município, ele faz o dinheiro circular aqui dentro de Santo André mesmo, né? Ele põe a pessoa na rua, para a prefeitura, para o município e para a população. É importante que as pessoas circulem na rua. Então, é fazer parcerias com esses grandes eixos de comércio na cidade, né? Apostar no comércio de rua, a prefeitura deve fazer um trabalho de vértice entre, de um lado, o interesse do empresariado e do outro, os equipamentos de ensino de terceiro grau, que nós temos aqui, temos a Federal da ABC, temos a Fundação Santo André, existem outras FATECs, outras públicas aqui na região e privadas. A prefeitura tem que fazer essa intermediação para servir de atrativo
né? Eu acho que só é possível, tem aparecido a discussão de polo tecnológico também, eu acho que só é possível um polo tecnológico se levar duas questões em consideração. E polo tecnológico é uma coisa que em 4 anos não se finca. É uma coisa que você planta agora para o futuro. Primeiro é levar em conta a vocação da necessidade tecnológica que existe por parte do empresariado hoje aqui no município. Então, temos um setor petroquímico, por exemplo, é uma vocação instalada. Podemos pensar em polo passando por aí. E pensar também no que hoje as universidades já trabalham, que são sua expertise. Já trabalha. A Fundação Santo André, por exemplo, tem uma capacidade de formação de professores, por exemplo, com muita qualidade. Candidato, então, a gente está só terminando o nosso tempo. Tá. Fica aqui um minuto final para o senhor fazer as considerações aí, quiser concluir o seu raciocínio e fazer as considerações finais para o eleitor de Santo André. Bom, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de conversar com os internautas, importante para a democracia. Segundo lugar, quero chamar a atenção do internauta, as últimas 2 eleições em Santo André, os internautas acabaram votando contra. Né? Acabaram não votando nem no primeiro turno naquele que ele queria. Ele acabou votando contra aquele que ele não queria. Né? Eu acho que Santo André está na hora de votar num projeto que é do seu interesse, um projeto que ele quer. Por isso, no primeiro turno, vote naquele candidato com quem você tem afinidade. Deixa fazer o voto contra para o segundo turno. O pessoal está vindo com um programa forte de desenvolvimento social, de distribuição de renda, de ação do poder público como intermediário das ações no sentido do desenvolvimento econômico. Convidamos você a ler o nosso programa e a participar do nosso projeto aqui para Santo André. É o chamado que nós fazemos para você, internauta. Obrigado, candidato. Obrigado a você em casa que tem nos acompanhado. Acompanhe esse novo formato do DGABC TV, falando das eleições de 2016, sempre aos sábados. E acompanhe as nossas sabatinas aí de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, às 13h e às 19 horas. Acompanhe também o nosso jornal impresso diariamente. Um forte abraço e fiquem com Deus.